Hoje as pessoas tendem a dificultar cada vez mais e deixar mais complexo a análise gráfica, sendo que precisa ser uma coisa simples, porque quando a análise gráfica ela é simples, a sua tomada de decisão vai ser mais simples também. Então, pensando nisso, eu separei 3 dicas para você encontrar os suportes e resistências mais fortes, porque na verdade, suportes e resistências fortes são a fraqueza de qualquer movimento. Isso aí entrega mais dinheiro para o teu bolso na hora de você operar. Então, vindo para o gráfico em situações normais, o que você, o senhor e a senhora fariam? Pegaria qualquer ponto aqui que o mercado está respeitando e ia traçar uma linha horizontal em todos os pontos possíveis para você ter um monte de linha no seu gráfico e no final ficar um negócio completamente poluído que você não sabe nem o que você está fazendo. Ao invés disso, o que você pode fazer? Você pode focar no que realmente importa. E como é que você identifica isso que realmente importa? Como é que eu vejo uma região muito forte? A primeira dica é confluências. Você precisa ter várias confluências, vários dados entregando o mesmo resultado para você, que aí você sabe que aquela região é muito importante. Um exemplo disso é Fibonacci. Você tem 3 linhas aqui, show de bola. Agora, se você pegar um movimento que a gente pode contar, que veio de uma base até um topo e traçar Fibonacci nessa extensão inteira do mercado, então a tração Fibonacci da base até o topo e olha só, né? São 3 níveis importantíssimos que Fibonacci traz. A região de 50 pontos, que é a região de retração da metade do movimento, que seria 50%. Nós temos uma região de retração aqui dos 38%, 0,38 de Fibonacci. E além disso, temos uma região muito importante também, que é 0,618. E você vai perceber que qual linha que nós traçamos aqui, qual suporte, qual resistência, linha horizontal que faz sentido só aplicando Fibonacci. Você vai ver comigo que a região que está tendo confluência é essa aqui. A gente traçou uma linha aqui horizontal e ela está batendo exatamente com Fibonacci. Ou seja, nós temos uma região mais forte. E isso aqui já é o suficiente. Já ajuda muito, porque você vai tirar da jogada várias regiões, vários traços que você botou aí que não faz nem o sentido. Agora, o que você vai olhar? Mais dados, eu quero mais informações. E como é que você faz isso? Adiciona indicadores, adiciona, vamos lá, linha de tendência, que isso é assunto para outro vídeo. Mas se você traçar lá de trás, nós estamos no gráfico de 30 minutos, se jogar para o gráfico de 4 horas, tem alguma linha de tendência que case com essa região? Então olha só olhando aqui, será que a gente consegue traçar alguma coisa? Se você pegar aqui, traçar de fora a fora essa linha de tendência, batendo nos fundos aqui, e olha só, né, confluência, a linha de tendência ela é respeitada. Agora, olha isso aqui, né, nós traçamos o quê? Nós traçamos uma linha horizontal, que serve agora de suporte para o preço, visto que o preço está acima dela. E outra coisa, nós temos região de Fibonacci aqui, 0,618 de Fibonacci, batendo ali, o que leva a gente a remover as outras regiões, deixar essa aqui como a mais importante neste momento de queda. Além disso, nós temos uma linha de tendência aqui. Então, olha isso aqui, se você for demarcar a região que está batendo nos 3 pontos, você tem uma região de confluência e você sabe que o mercado não trabalha com exatidão. Ele não vai bater exatamente naquela linha, ele pode varar e voltar, isso sempre acontece, movimentos falsos, fake outs, que são excelentes para pegar o stop de muita gente e tirar a galera do mercado. Então, por mais que nós tenhamos aqui uma linha de tendência, o mercado pode fazer o quê? Ele pode perder essa região, vir nessa região que nós traçamos da linha de suporte e a retração de Fibonacci e fazer o quê? E subir. Então você adicionando, vamos lá, médias nisso aqui, você tem médias. Então a média tá vindo aqui e ela tá exatamente nessa região. Cara, tu tem Fibonacci, tu tem uma linha horizontal, tu tem uma média e você tem uma linha de tendência. São 4 dados para fortalecer um suporte. Então isso aqui serve tanto para baixo quanto para cima, o que é muito importante, faz total diferença, porque você não vai ficar com um monte de linha desnecessária no seu gráfico, você vai focar no que realmente importa. Eu te afirmo, confluência é a coisa mais poderosa que tem, porque te dá mais conforto para você tomar uma decisão. Geralmente no mercado a gente fica inseguro com qualquer coisa que a gente vai fazer, porque a gente não sabe o futuro. Mas quando você tem uma região de probabilidades altas de segurar, isso é, com confluências, isso ajuda muito na facilidade do seu coração de tomar uma decisão. Porque você não vai ficar com pressão, você vai se sentir mais confortável, porque o mercado está mais confortável para você. Entendendo isso, o que é de se esperar? Que o mercado segure nessa região. Então, como o mercado está em cima, está caindo, e nós buscamos uma região de suporte forte, a tendência é o mercado segurar
e pelo menos fazer um movimento aqui em cima de recuperação. Tá? Isso quer dizer que o mercado vai pegar aqui e começar a subir? Não, senhor. Significa que o mercado de curto prazo, ele pode simplesmente pegar aqui, defender essa região e voltar a subir. E lembrando, né, o mercado trabalha em ondas, então não vai esperando que só porque bateu num suporte importantíssimo que o mercado vai reverter. Você precisa de muito mais informações, e para você pegar essas informações, você tem que se inscrever nesse canal, que é muito importante, não para mim, mas para você que está aprendendo. A segunda dica extremamente importante é: qual tipo gráfico que você está usando? Se você estiver fazendo scalp, você faz operações de segundos. Day trade, intradiárias, você está fazendo swing trade, cara, tu está fazendo operações de 2, 3, 4, 5, 6 dias, uma semana. Agora, o gráfico, o tempo gráfico que você está usando é extremamente importante, porque nos 15 minutos você tem várias informações aqui. Só de olhar aqui, você já consegue traçar várias resistências, você consegue traçar vários pontos de suporte aqui também. Ou seja, qual que vai ser útil para você? É tudo relativo. E eu te garanto, gráfico diário é muito mais poderoso que o gráfico de 15 minutos. Ele vai te dar muito mais informação. Por quê? O gráfico diário, ele tem muito mais histórico. Você não vai julgar simplesmente um ponto forte ou fraco simplesmente usando o gráfico de 15 minutos. Não. Às vezes você vai pegar um movimento muito forte, você quer aquele repique maravilhoso, mas você precisa ter ideia de onde está a resistência de uma força. E a resistência ou suporte que o mercado já visitou outras vezes. Então isso aqui é extremamente importante, você entra no gráfico diário e buscar regiões aqui, porque a gente traçou um monte de linha, algumas fazem sentido, outras não. O que você faz no final da história? Você exclui no gráfico diário as que não fazem sentido e você filtra as mais importantes. Então com isso, você volta no preço e você vê se aquilo traz confluência, vários pontos de contato com o preço lá atrás no histórico. E olha isso aqui, né? Se você for olhar aqui no gráfico, quais são as regiões? O mercado respeitou aqui, o mercado também respeitou aqui, mas Douglas, aqui tá cheio de candle, olha só, né? Uma bagunça. Onde tem bagunça, tem o quê? Tem volume. E onde tem volume, tem liquidez. Então não vá achando que o mercado trabalha... Opa, tô me adiantando aqui. Essa é a terceira dica. Mas vamos lá. Outro ponto que nós temos este ponto aqui também. Então olha só quantos pontos o mercado já trabalhou nessas duas regiões que a gente marcou. Então agora ele está no meio de um canal completamente horizontal, perigoso, porque ele tem uma região muito forte em cima e uma região muito forte embaixo. Então isso aqui torna a análise muito mais simples, porque o que você vai fazer? Você vai entrar no gráfico diário de curto prazo já tendo ideia do que você acabou de fazer, do que você acabou identificando nos tempos gráficos maiores e aí levando para o curto prazo e tendo ideia que isso aqui vai ser fixo para você. Você vai fixar essas linhas aqui e a partir daí você vai fazer uma análise de curto prazo para fazer seu trade o que você quiser. Mas você precisa ter ideia do que está acontecendo no macro, no gráfico diário. Você pode até descer no gráfico de 4 horas para pegar uma visão melhor. E aí sim vai estar muito facilitado. Por quê? Você já vai ter uma informação no gráfico diário. Ok. E se você fizer qualquer coisa aqui, seja traçar uma linha de tendência, qualquer coisa, e você estiver enxergando qualquer tipo de confluência, pô, tá tocando junto com uma linha aqui horizontal, pô, tá tocando numa linha de resistência, quando você tem confluência, isso é importante, tá? Uma confluência de curto prazo com uma confluência de longo prazo, isso é poderoso. Então você não vai simplesmente focar em um tempo gráfico só, tá? Se aventure pelo macro para depois voltar para o micro. Nada, esquece esse papo de começa em 15 e termina no diário. Não. Você tem que ter ideia do que está acontecendo no macro. Isso é muito importante porque a tendência principal do ativo influencia completamente na tendência micro que você está usando. Essa oscilação de tempo gráfico minúsculo que você gosta de operar. Show? Agora vamos para o terceiro macio. Terceira dica e muito importante. Isso é uma quebra de paradigma total, mas eu preciso do seu like para saber que você está gostando. E a sua inscrição, se você não fez, você é maluco, tá? Então olha só. Qual que é a terceira dica? É simplesmente você esquecer esse papo do mercado trabalhar em pontos específicos. Ah, mas aqui, olha isso aqui, né? Olha, a gente tem um topo perfeito aqui. Aí você traça o topo. Cara, maravilha. Só que aí vai ter outra pessoa fazendo uma análise exatamente igual à sua, só que ele não vai traçar essa resistência aqui no candle. Ele vai traçar lá no topinho. E aí eu te pergunto, quem tá certo nessa história? Você ou o cara? Moral da história,
Ambos estão certos, porque você vai parar de ficar traçando pontos exatos e vai começar a trabalhar com zonas, tá? Por quê? Zonas trazem liquidez. Um ponto exato, cara, é só um ponto exato de volume. O volume diário aqui é imenso se você for parar para pensar. E você está buscando só numa linha, uma linha tem pouca liquidez, uma região tem muito mais liquidez. Então, o mercado sempre busca liquidez. Essa é a base de todo o mercado. Você só tem que seguir ela. Então, olha só. Sabendo disso, você vai parar de traçar essas regiões aqui bobinhas de exatidão. Ah, vai bater ali, vai segurar, vai bater ali e vai recuar. Não, esquece isso. Agora você vai trabalhar em regiões. Por isso que essa bagunça que a gente tinha conversado antes, de um monte de candle, e mesmo assim ter marcado aí um range muito importante que a gente tinha marcado no macete anterior, significa o quê? Que você tem um aglomerado de candle, e aí você vai ter muita dificuldade para traçar uma resistência ou suporte aqui no meio do caminho. Provavelmente você vai pegar extremos, né? Vai traçar aqui e vai traçar em cima, e você vai achar que tá tudo bem. Só que você não vai ignorar todo o resto, você tem que trabalhar com essa região também. E o que traz isso é a confluência. Então você juntando essas três macetes, primeiro, recapitulando, é simplesmente você trabalhar com confluência. A segunda, identificar o tempo gráfico que você tá fazendo sua análise, e pegar as regiões mais fortes com maior ponto de contato no tempo gráfico maior. E a terceira é simplesmente pegar regiões e não simplesmente pontos exatos do mercado. Quando você faz isso, você potencializa muito a sua tomada de decisão e você vai começar a trabalhar no seu cérebro de forma mais inteligente, porque você vai esquecer esse papo de ficar focando em pontos exatos, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Se eu for trabalhar em um ponto exato aqui, e o mercado for buscar essa região aqui, você falar, aqui eu vou entrar em long, vou abrir uma posição comprada. Cara, beleza, mas e se ele não bater aí nessa sua região perfeita? E se você começar a trabalhar com ranges, intervalos de preço? Não vai ficar muito mais fácil você fazer uma boa entrada? Você pode fazer uma entrada tanto num rompimento falso, no fake out, ou se antecipar no movimento se você tiver um stop loss maior ou uma margem mais tranquila para você operar. Então tudo isso faz uma diferença ferrada. E sabe o que faz mais diferença? A sua inscrição aqui, de novo, sim, de novo, que é importante para você aí que está querendo aprender. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abração.